Então, passou-se um tempo, tive minhas filhas, né? Tenho 2 filhas agora, uma está com 5 anos, outra com 3 anos. Então, eu digo que foi uma visão que até mesmo Deus mudou no meu coração, porque hoje eu amo as crianças, né? Porque eu tenho 2 filhas. Então, o que eu levo como referência para trabalhar com crianças, além do estudo, que o estudo, obviamente, é importante, mas eu creio que é o que a gente carrega, né? O principal, os nossos valores, os princípios, é o amor e a consideração que eu tenho pelas minhas filhas. Então, sempre que eu estou com alguma criança, que eu estou trabalhando em algum lugar, ou de qualquer maneira que eu tenha contato com as crianças, eu sempre estou pensando como eu gostaria que as minhas filhas fossem tratadas. Como eu quero que lá na escola que elas estudam, elas sejam tratadas, como que os professores têm que conduzir. E esse é o meu norteador agora com as crianças. Então, ele te dá o dobro de paciência, ele muda a tua visão, ele faz a gente entender diferente as crianças. Tu vivendo, tu tendo as tuas, né? Não sei quem de vocês. Eu acho que todo mundo é todo mundo tem. Minha tem 4 anos e meio. Isso é uma maravilha, né? Mas isso muda, né? Ele faz a gente ter um olhar diferente. É muito louco como muda, né, cara? Porque te dizem isso a vida inteira, né? E tu vai ver quando tu for pai. Exatamente. E daí tu opina na vida de um pai, né? Eu também sou da área de educação física, né? Então a gente é campeão em opinar os outros. Então opina na vida de um pai. E quando cai pra ti, cara, tu fica, porra, é bem diferente mesmo, cara. Não tem comparação. Cara, eu sou cristão, né? Enfim. Mas a minha visão de cristianismo mudou, né? Quando eu tive filhos, porque daí tu entende o que é eu entregar um filho. E daí hoje eu penso nos meus filhos, né? Falo, cara, se dependesse de mim, é impossível. Então a minha visão do cristianismo mudou. E a partir disso foi mudando a minha vida, transformando, né, os meus valores, os meus porquê, meu da minha esposa, né? Obviamente, a gente anda junto e seguido a gente para conversar. E isso me transformou. É divisor de águas, não tem o homem antes do filho, depois do filho, não tem, a cabeça muda totalmente, né? Não, antes do filho tu quase não é homem, cara. Tu se torna... Exatamente. Se torna homem depois, porque depois de ter filho, claro, talvez mude pra alguém, mas acho que pra maioria é o seguinte, cara, tu não tá nem aí com o que vai acontecer contigo, velho. Tem que entender teu filho, tu vai fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Entendeu? E antes... quer se preservar, tem toda uma questão, mas depois não, depois de ter filho, cara, primeiro filho... Só não quer que ele se machuque, né? Isso aí. Você não quer que teu filho te machuque. Na verdade, uma preocupação que eu tive, Otávio, porque eu só tenho cara de novo, mas eu sou velhinho. Cara de novo aonde? Vocês poderiam falar agora. Sabe uma coisa que eu me preocupei foi a minha saúde. De questão de, cara, que nem... Eu tenho 38 anos. Cara, daqui 10 anos, 48, e, cara, quando vê, tu tá... E a minha saúde, questão de força, eu digo de saúde pra te brincar. Porque... Jogar bola com teu filho, ele tinha 10, 15 anos. Exatamente. Isso me fez mudar o meu pensamento sobre isso. Que antes, jogava, treinava jiu-jitsu, mas tipo assim, foda-se, se eu me machucar, me machuquei. E até a questão de em casa. Imagina, que nem o Will se machucou agora. Véia, foda, né? Quer fazer coisa que não sabe. O que a tua esposa fez muita coisa que não. Até isso o cara começa a pensar. Deixar só a criança com ela, ou só ela fazer, ou tu não poder brincar. Eu comecei a pensar nisso. Uma coisa que eu tocava, foda-se assim, e eu comecei a analisar. Tem que ir com calma, tem que ajudar em casa, tem teu filho pra fazia fazer. muitos anos que eu não fazia exame, né? Exame de sangue, nada. O que é exame? Trabalho numa clínica com sou proprietário de uma clínica de saúde atualmente. E daí lá tem médicos, tem tudo. E, cara, nunca fiz exame algum. Meu melhor amigo, né? Um dos meus melhores amigos é médico, já me cobrava há muito tempo. Nunca fiz exame algum há anos. Acho que fiz a última vez quando eu tinha operado o apêndice, uns 12 anos atrás. Tu é dono do negócio, velho. Início do ano, cheguei em casa, cansado, enfim, né? Que daí a rotina acaba que ela é pesada, né? Acordar cedo, vai pra academia, tu sabe bem. E detalhe, sempre tô com uma criança. Eu peguei o educador físico, né? Ele se referiu a dar aula, né? Não a treinar. Óbvio, né? Você perdeu. Mas o que acontece? Então a rotina acaba que ela é puxada, ela fica pesadíssima. E aí eu cheguei em casa um dia, final do dia, e a minha pequena, né, a Helena, mais velha, de 5 anos, falou: papai, se um dia você não estiver cansado, a gente pode brincar de tal. Eu não lembro qual que é. Mas sei, cara, aquela frase dela me arrebentou, assim. Eu peguei, fui pro quarto, chorei, né? Chorei. E falei, preciso ver que tem algo errado comigo. Porque, cara, daí eu tô trabalhando com outras crianças e a minha filha tava reclamando. Aí eu fui, fiz o exame e realmente tava com um monte de coisa alterada, assim, enfim, que eu precisava suplementar, organizar. Vou te defender antes do podcast, que ele só falou que era planilha de Excel, né? A aula dele, senta, faz tal coisa. Eu dou aula, não
no treino junto pra treinar junto. Os dois treinando física. Não, porque... Daí é Vamos falar. Não, mas não é verdade. Tu vai dar aula de Excel, o que é? Abre a planilha aqui, agora trabalha. Tu pula que nem teus alunos? Pula? Não, óbvio que não, tu manda pular. Agora tu pula ali. O cara de pé faz agora, tu faz assim. Assim. Vamos com a mão, assim, ó. Tu sentar, pulou errado aqui, ó. Assim, Com pastel é uma coca, né? Mas isso que eu tava falando das crianças, até tu brincou antes que tu queria que o Will te convencesse a vamos ver se ele vai me convencer a levar o Antes de eu trocar de academia, eles a academia anterior era muito forte em criança, continua sendo. Eu conversando com o professor lá, pra gente ver como o professor é a confiança de tu deixar o teu filho, né? Eu falei, quantas vezes o pai, que era de manhã, era das 10h30 às 11h30, era 2 horas. Eles deixavam os filhos ali, iam pro mercado, faziam as compras e voltavam e pegavam. E graças a Deus que o filho cansou, chegava em casa e dormia. Mas é a confiança de deixar 2 horas o teu filho com uma pessoa cuidando, porque, cara, criança lá lutando vão se matar e tem que estar cuidando, tem que estar... Cara, é uma confiança absurda, assim, pra te deixar. Tem que ter, cara, porque eu tô levando minha filha agora também fazer ginástica, não sei lá o nome técnico, eu não sei disso aí. Pula o corpo lá, enfim, né? Cara, eu tô ainda ficando junto lá, cara. Tô ficando junto com ela, porque... Mas não tá treinando, né? Não, é que... Não coube em mim vestidinho rosa. Mas é bem isso, cara. Não que eu não confie, mas, cara, tu tem aquele apego, é a primeira vez que ela tá ali fazendo alguma coisa... Até tu pegar confiança, e como atrapalha o professor, né? Sim, o pai cara, junto. Tu ficou olhando assim, ela caiu ali, puta, não vou falar nada. Não vou falar. Eu tô tendo experiência na minha academia, né? Surgiu uma turma orgânica do Jiu-Jitsu Club, né? Que é o projeto que eu montei para as crianças. Então eu levei ele até uma rede de escolinhas, que é a Anjinho da Guarda. Aí a Maria Fernanda olhou o projeto e falou, cara, vamos botar aqui. E aí levei para todas as escolinhas. Eles têm 5 unidades atualmente. E eu noto a diferença da escolinha, onde as crianças estão adaptadas, e não tem os pais, né? E lá da academia, quando as crianças chegam, não se adaptaram ainda, e os pais ficam, né? Então o desenvolvimento, de fato, faz bastante diferença, né? Os pais juntos ali, enfim. Mas aos pouquinhos eles vão entrando, né? No jiu-jitsu. Mas e na Anjinho, algo que me chamou muito a atenção é exatamente esse ponto da segurança. Que até hoje, eu já tô lá agora 1 ano e meio. Eu estou com um projeto dentro da Anjinho da Guarda em todas as unidades e sempre fica uma pro junto, cuidando, orientando, sabe? Mas sempre tem. Ou a gente está sempre em salas com câmera. Então é uma segurança a mais para os pais também, né? Porque a gente tem esse zelo. Eu com as minhas filhas, eu tenho esse cuidado, onde eu vou deixar, né? Enfim. Isso. Então hoje em dia isso pesa bastante, né? Então algo que me chama muito a atenção é esse ponto, sabe? O cuidado que eles têm com a criança, mas aí através desse cuidado e por eles estarem no ambiente, se tornou muito mais fácil de dar aula para a criançada dentro da escola, porque eles já estão no lugar onde eles estão ambientalizados, eles já estão familiarizados, eles já têm a segurança, eles já são amigos um do outro. Então, cara, foi só a questão de botar a metodologia, de fazer. Então, levou um tempinho para eles se acostumarem com a metodologia, mas depois disso, cara, flui de uma maneira que é muito mais fácil, muito mais simples, porque eles não têm, bati aqui, dói, corre pro pai, sabe? Eles têm aquela tranquilidade. Não, na escola eles já têm outra postura, né? A segurança, a confiança, a tranquilidade muda, né? E o pai vai com uma cara de choro também, já. Muitas vezes as mães que estão acompanhando, que agora eles começaram a participar da parte de lutas propriamente, né? Eu fiz toda uma caminhada e daí agora tá na parte onde primeiro nós brincávamos, né? Não botava eles lutar. Então, nós vamos brincar de abraçar o coleguinha e não deixar ele sair do chão. Então ele segurava, abraçava o coleguinha e o outro tentava fugir. Eu trocava e agora não, agora eles já aprenderam, já tem um leque, né, de ferramentas. E aí eles começaram a lutar, provavelmente um contra o outro. Agora eles têm espada, martelo. A hora da faca É difícil. Cara, e como é que faz, cara? Desculpa interromper, como é que faz exatamente isso pra criança não machucar o colega? Porque, cara, a criança tá aprendendo a viver ainda, entendeu? O nosso jiu-jitsu, né? Porque nós praticamos, enfim, ele é norteado pela disciplina, né? Então a gente tem a hierarquia dentro do jiu-jitsu, a disciplina, nós temos desde a nossa saudação, do osso, né?
E com as crianças eu adaptei, né, o OS, que a gente trata como respeito, que ele se torna um próprio amém, digamos assim, do jiu-jitsu. Com os meus eu trouxe a explicação para eles do que? O jiu-jitsu, o nosso OS, que a gente faz para entrar no tatame. Então, primeiro é sinal de respeito, cuidado e educação com o tatame. Então, eu já vou martelando isso na cabeça, né, deles desde pequenininho. Eu trabalho de 3 a 6 anos, então é pequenininho mesmo, né? Começa com os toquinhos ali. Então, eles vão entendendo isso. Então, primeiro faz o osso, entrou no tatame, daí a autoria eles entram. Entrou no tatame, daí é o osso pro pro. Então, eles fazem o osso, a saudação pra gente começar e a gente repete, sem pergunta, o que é? Então, eu trabalho em cima do respeito, do cuidado e da educação, e isso eu vou trabalhando ao longo das aulas. Então, toda aula eles vão entendendo o contato, a forma de segurar, a gente não vai diretamente para a luta. Então, começa com as brincadeiras lúdicas, e dessas brincadeiras, quando eles entendem o cuidado, até onde eu posso tocar no colega ou não, a forma que eu posso soltar meu peso ou não, para depois chegar na luta. Então, eles vão criando esse conceito do que é o cuidado e o respeito com o outro para chegar na luta. Daí, na luta, obviamente, inicialmente, começa com isso, segurando as costas. Então, segura e tenta só escapar. Então, não tem, né, a agressividade, mas eu explico o que pode e o que não pode. E agora a minha turminha dos maiores, eu dividi. Então, os maiores, os de 5 para cima, eles estão lutando mesmo. Porque daí a gente entendeu que eles chegaram num ponto que daria para estar desenvolvendo. Aí eu converso com eles e explico como parar a luta. Que antes eu parava sempre, né? Falava, acabou. Parou, pá, que eles estavam só segurando. E agora não, eles já têm um monte de golpe que eles aprenderam, derrubar, finalizar, armlock, 100 quilos, montar, tem várias coisas que eles já aprenderam. Então eu falo, agora vocês podem usar o que vocês aprenderam. Se o coleguinha pedir para parar, para na hora, ou se o pro alertar, para na hora. Então eles vão, né, naquele ímpeto deles e na ansiedade, muitas vezes, mas o cuidado já foi construído antes, né, ele não sai de cara, primeira aula, bota lutar. Não, né? Tu vai construindo esse respeito, esse cuidado, esse zelo, né, pelo colega. E aí depois disso, sim, né, a gente parte para a parte da luta. Mas os pequenininhos, de 3 anos, os de 4 anos, alguns já estão fazendo, né, o combate propriamente. Mas aí é diferente, né? Com eles é parte lúdica, os animaizinhos ainda, né? Toda parte introdutória. Mata leão na Frozen.